Você ficou vários anos gestando esse livro, não Contos de Vista? Pensando nele? Não, pelo texto que você escreve não, aos sabe leitores que aqui? Aí tem contos de... Assim, de quando eu morava em Vitória. Você divide em 3 partes, que são os contos que vêm de determinadas gavetas, né? Aham, isso então mesmo. a gaveta da lanterninha é a mais antiga. É, a primeira, Sessão da Minha Tarde. Uhum. Sessão da Minha Tarde. Botei uma lanterninha nas coisas que eu escrevi sobre minha vida, de menina e tal. Mas o que eu queria dizer desse Conto de Vista, o nome dele, inclusive para mim é muito importante, porque assim, eu gosto de contar história. Mesmo fazendo poesia, eu gosto de contar história. Eu sou uma contadora de história. Eu tenho muitas histórias. As histórias do livro Contos de Vista são colocadas em 3 gavetas. Elisa Lucinda exercita a memória de fatos acontecidos, refazendo em palavras escritas diálogos e fatos de sua vida. Um convite a um mergulho no universo da atriz, poeta e escritora. Escuto histórias, paro, pergunto às pessoas, investigo histórias, eu me alimento, digamos assim. E as palavras me fazem vê-las quando eu escrevo. Eu vejo as palavras. E eu vejo as imagens que as palavras construíram. Então esse livro foi feito para ser visto na minha viagem, que ele ia ser visto. Tanto começa com Sessão da Minha Tarde, para você ver como se fosse um cineminha. Uhum. Depois, Escuta Passageira, que é a história dos que os motoristas de táxi me contaram, que eram histórias na época contemporâneas desse momento. E depois, Sala de Exibição, que era o cinemão mesmo. Né? E você fala uma coisa, cinema de ouvido, né? Quer dizer, você ouve e vê. Exatamente, cinema de ouvido, porque assim, a história dos motoristas de táxi, cada vez que eu contava para um amigo meu, eu falava assim, gente, hoje um cara me contou tal história, as pessoas falavam assim, Elisa, parece muito mentira, não pode ter acontecido isso, escreve isso, escreve isso. Então, eu comecei a entender que o tecido do que eu queria já estava pronto. Cada vez que eu contava a história, foi só passar para o papel. Eu acho que eu vou fazer um Conto de Vista 2, assim. Eu tenho muita história para escrever. E as histórias do motorista de táxi, eu escutava e já vinha para mim como um filme que eu estava vendo. Falei, gente, é só passar para o papel. Por isso que chama. E a escuta passageira. Elas são de verdade mesmo, né? Oi? As histórias são de verdade, dos motoristas de táxi. São. Muita coisa é verdade aí. Acho que a grande maioria, Denise, a grande maioria é verdade. Nem tudo é autobiográfico, mas tudo é verdade. Eu achava que ela parecia muito comigo. Tinha os olhos verdes, a pele morena. A mãe era rosinha, italiana, casada com seu Pedro. Um negro boa gente que gostava muito de um copo. Eu e Denise parecíamos as goiabas da goiabeira da gente. Goiabas da infância. Ou mangas. Alguma irmandade de frutas vizinhas nos unia à mesma árvore e ao mesmo quintal. Éramos irmãs no meio da tarde, passando a faca uma para outra, descascando laranja no meio da mesma tarde. Brincávamos de comer os pedaços finais das palavras mineiramente e feito caipira. Inventávamos músicas. Tom, Denis, pó cascar primeiro. Carrinho de rolimã e as pernas longas e magras de Denise. E a risada dela. E as tirinhas da nossa vermelha gravata do grupo escolar, sempre aumentando com a série. Denise. Uma produtora do Canadá fez um filme do Denise. E eu tenho uma esperança de que que o Motorista de Táxi possa ser uma série. Esse livro tem vocação para minissérie. Sei lá.
E como é que você cria os narradores dos diferentes histórias? É porque, eu não sei, porque assim, você pode contar a história por tantos lados, né? É, no Motorista de Táxi, por exemplo, uma das histórias que eu mais gosto desse livro é Mulher é o Diabo. E eu me lembro do cara me contou a história em muito pouco tempo, uma síntese ele fez, sabe? Ah, minha mulher me largou e tal, foi embora, me deixou com meus 3 filhos, mas se ela quisesse eu voltava, entendeu? Se ela me quisesse eu voltava. Então eu fiz essa história toda de Mulher é o Diabo, porque quando eu entrei no carro ele falou Mulher é o Diabo. Eu era narradora, ele sobreviveu como interlocutor e eu contei a história toda da Zaira Mora. Porque depois você cria até as lojas com o nome dele. Exatamente, inventei as lojas, inventei tudo. É muito, muito bom fazer isso. É de uma liberdade. É de uma liberdade, sabe? Escrever é um parque de liberdade. Eu vejo assim. Eu entrando no táxi, o motorista veio logo dizendo: Mulher é o diabo. Muito obrigado, eu disse, me ajeitando no banco de trás. Pelo amor de Deus, você me desculpe, não é com você. Como é seu nome? Júlia. Pois é, Júlia. Eu estava pensando alto. Você vê a minha história, isso já faz tempo. Eu tinha uma vendinha lá na Abolição, onde sou nascido e criado. Era praticamente uma mercearia, dessas que vendem de um tudo. Tava tudo certo, tudo no lugar. Até que um dia apareceu por lá uma mulher. Ai, meu Deus, uma mulher. Eu sou poeta. Não tem como eu escrever. Quando eu escrevo, por exemplo, eu sempre faço um acabamento. Quando eu vou escrever uma prosa, um artigo, um jornal, que seja, eu sempre dou uma rimadinha no final, para cá fazer o acabamentinho, assim, daquele paninho de prato, sabe? Faço umas florezinhas, né? Eu enfeito um pouquinho, mas enfeito com carinho, não enfeito, enche o bolo de glacê, não. Eu enfeito, dou um toquezinho para a palavra ficar apetitosa, para ter. Se ela vai ser delicada, ela vai ser delicada, eu ponho ela um pouquinho rosa, clarinho, para ela ficar mais delicada ainda, sabe? Então, tem muito amor pela palavra, muito amor pela palavra. Eu adoro quando tem que escrever uma coisa, porque eu vou brincar de palavra. Eu me ofereço para escrever nos lugares, porque eu adoro escrever, eu adoro. Eu não preciso nem me pagar para escrever, que eu gosto de escrever. Sabe? É uma brincadeira para mim, de encaixar sentido nas palavras. Então, não tem esse negócio, não. Eu amo escrever, minha prosa é poética. Ninguém sabia nada, nem referência, nem procedência. Bonita que eu vou te dizer. Se Deus fosse mulher, seria ela. Que paisagem. Estava se mudando para lá e apareceu na venda para comprar as coisas para casa nova. Entrou iluminada como uma coisa mandada. Oi, meu nome é Zaira. Estou me mudando aqui para o bairro, ali na rua principal, 58, coladinha com a farmácia. A casa é boa, mas sempre tem uns finalmentes, né? Eu preciso ver os canos de pia que você tem. Vou ter que trocar. Eu de cabeça baixa, olhando meio de viés, metade para o chão, metade para a direita, fugindo do olho dela. O meu olho parecia agarrado na porta onde estavam amarradas as vassouras. Fui mostrando os canos para ela, nervoso, atrapalhado. Me deu um engasgo na garganta, um desespero. Nenhuma palavra vinha visitar minha boca. As ideias de assunto fugiram todas da cabeça. Eu não sabia o que dizer, espantado com a beleza dela. Aquela mulher morena, aqueles olhos amendoados, aquela boca carnuda, rosinha, rosinha. Aquela voz de samba canção, tudo saindo de dentro do vestido vermelho de seda.